Olá, fadinhas! E por que não dizer fadinhos também? Tem muito moço por aí fazendo amigurumi bem feito. Eu sou a Tina, do Atinalier, amigurumi designer e especialista em personalização de amigurumis. Muito prazer! Esse é o segundo vídeo de uma série de 3, então se você está chegando agora por aqui, eu vou pedir para você pausar e assistir o vídeo da parte 1, porque lá eu já ensinei a vocês o passo a passo do ursotino, da cabeça aos pés. Nesse segundo vídeo, nós vamos fazer as orelhas, os braços, o fuço e a barriga. E no terceiro vídeo, nós vamos confeccionar o cachecol e o gorro. Então, se você continuou aqui, é porque você já assistiu ao vídeo 1. Então, pegue a sua varinha mágica e bora encantar? Bom, no último vídeo a gente finalizou o corpinho do ursotino, né? Iniciamos aqui pela cabeça e fomos confeccionando ele até chegar aos pés. E nesse vídeo nós vamos fazer as orelhas, os braços, o focinho e a barriga, certo? Vamos começar fazendo o fuço dele, certo? Para isso a gente vai usar o tom de bege. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as cores com a numeração certinha que eu tô usando aqui, tá? Para vocês poderem fazer o ursotino igualzinho ao meu, mas lembrando que vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem e o fio que vocês quiserem também. Então vamos lá. Nesse caso desse ursotino, eu tô usando aqui para o fuço a cor bege, certo? Fazendo aqui o anel mágico, enrolei no meu dedo, passo por debaixo, pego o de cima, enrolo, dou a laçada no fio que vem do novelo e passo por dentro. Fiz o anel mágico. E aqui dentro desse anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1 e 6. Fecho meu anel mágico. Deixa eu pegar aqui o marcador, deixar ele mais pertinho. Fechei meu anel mágico e na volta número 2, nós vamos fazer uma volta de aumentos. Aquela volta em que a gente coloca 2 pontos juntos no mesmo ponto base. Então, fiz o primeiro ponto da volta, coloco aqui o marcador e faço um segundo ponto no mesmo lugar. E 2. Terminei a volta número 2. Aperto mais aqui o meu anel mágico para ele fechar direitinho. Tiro o meu marcador e vou para a volta número 3. A volta número 3, a gente ainda vai fazer essa volta com aumento. Mas a volta número 3 é um ponto e um aumento. Primeiro ponto aqui da minha volta, ponho o marcador só para não ficar fazendo pontos aleatórios o resto da vida. E agora, no próximo espaço, eu faço um aumento. Terminei a minha terceira volta, que é um ponto e um aumento, e é a minha última volta de aumento também. As duas próximas voltas, a 4 e a 5, é ponto sobre ponto, então
Não precisa de aumento, é só continuar fazendo os pontos, um ponto sobre cada ponto. Terminei aqui a volta 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar um pedaço de linha grande, mais ou menos uns 30, 40 centímetros, porque eu vou costurar esse fuço na cara do ursotino com esse próprio fio. Mas antes eu vou fazer aqui nele um ponto fake, um ponto falso, tá? Como é que funciona esse ponto falso? Vamos lá, finalizei o trabalho. E aqui, se eu fosse continuar o trabalho, seria o próximo lugar que eu colocaria minha agulha de crochê para continuar o trabalho. Eu vou introduzir a minha agulha de tapeceiro no próximo ponto, certo? Passo por ele. E agora eu passo por dentro do último ponto que eu acabei de fazer em crochê. O último ponto baixo. Deixa eu parar de tremer aqui o vídeo. Aí. Passo por dentro do último ponto. Certo? Esse é o ponto fake, que ele imita como se fosse um outro pontinho aqui, ó. Vendo? Fica parecendo que é um pontinho, diminui aquele calombinho ali. Eu só vou passar ele aqui por dentro e dar um nozinho simples, só para garantir que ele não vai escapar daqui depois, certo? Sem apertar muito. E aí, terminei o fuço do ursotino, tá vendo? Nem parece que terminou o trabalho aqui, a não ser por essas duas voltinhas que ficaram aqui, mas quando a gente for costurar, que a gente vai colocar ele para baixo, vai ficar imperceptível. Vou deixar ele aqui ao lado do fuço, tá? E daqui a pouco a gente costura ele. E vou fazer agora o detalhe da barriga. Aquela saliênciazinha na barriga que o ursotino tem, tá bom? A barriga, ela vai ser um pouquinho diferente, ela vai ser um trabalho plano. Um trabalho plano que a gente vai costurar aqui. Um trabalho plano e um trabalho oval. Então, para fazer a barriguinha, a gente vai começar com um nó corrediço, diferente do que a gente tinha feito até então. Então, se ainda tem alguém que não sabe fazer um nó corrediço, eu vou ensinar aqui. A linha em forma de U para baixo, giro a linha para formar um E, o fio grande que vem no novelo passo por dentro desse E puxo. Pronto. Fiz o meu nó corrediço, tá? Corrediço porque mesmo tendo um nó, ele corre, ele aumenta e diminui, certo? Muito bem. Então, para o anel corrediço, a gente vai começar com 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 correntinhas. Vamos pular a primeira correntinha, essa que tá aqui mais próxima da minha agulha. Na segunda, eu já vou fazer aqui 2 pontos baixos. Ou seja, um aumento. 2 pontos juntos. 6 pontos baixos. 1, e 6. Na última correntinha, eu vou fazer 4 pontos. 1,
2, 3 e 4. 6 pontos baixos do outro lado e eu vou levar esse fio aqui comigo até um certo ponto e depois cortar o excesso dele. 1, e 6. E na primeira alcinha lá da correntinha, onde a gente fez um aumento, aqui a gente faz um aumento também. O final dessa volta, ela vai ter que ter 20 pontos. Aí, agora, eu vou cortar esse fio aqui. Não corre o risco mais dele desmanchar e também não me atrapalha na hora da costura. Vamos lá. Agora eu vou precisar utilizar o marcador, porque na volta número 2 eu já começo aqui no primeiro ponto fazendo um aumento. No primeiro ponto fiz um, coloco o marcador e já vou fazer outro no mesmo lugar que eu preciso de um aumento aqui. E também no segundo ponto eu vou fazer outro aumento. 2 aumentos. Agora, uma sequência de 6 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 4 aumentos para fazer a curva. Uma sequência de novo de 6 pontos baixos, 1 e 2 aumentos. Primeiro aumento, segundo aumento. Nessa segunda volta, ele vai ter, vou terminar o trabalho com 28 pontos. Agora, a terceira e última volta de aumento, eu vou fazer um ponto e um aumento 2 vezes. Primeira vez, segunda vez. Uma sequência de 6 pontos baixos. Agora, um ponto e um aumento 4 vezes. Aumento. Uma vez, um ponto e um aumento. 2 vezes, um ponto e um aumento. 3 vezes, um ponto e um aumento 4 vezes. 6 pontos baixos. E um ponto e um aumento 2 vezes. Um aumento. Um aumento. Essa volta aqui vai terminar com 36 pontos. E agora a gente faz mais uma volta, só que de ponto sobre ponto. Finalizei aqui a minha volta de ponto sobre ponto. Novamente corto um fio longo de 30 a 40 centímetros. Tiro o fio aqui da minha agulha. Introduzo na agulha de tapeceiro e faço novamente aquele ponto fake, aquele ponto falso, né? Mais uma vez. Aqui seria o próximo ponto que eu introduziria a agulha de crochê para continuar o trabalho.
Nesse próximo ponto eu enfio a agulha de tapeceiro. Passo agora aqui entre o último ponto que eu fiz. Puxo um pouquinho, fiz o meu ponto fake. Só novamente aqui atrás, dou um nozinho singelo, só para garantir que ele não vai ficar repuxando depois. E com esse mesmo fio, eu vou costurar a barriguinha do sotino, certo? Mas a barriguinha vai ficar aqui de lado também, igual ao fuço. Porque agora eu vou fazer as orelhas e o bracinho, certo? Então vamos lá, começando pelas orelhas. A orelha eu faço também com o anel mágico. E a orelha é a mais simples de todas. Prendo aqui um pouco mais abaixo no meu dedo, né? Pra ficar uma ponta mais longa. Anel mágico. Passo por baixo, pego a de cima, passo novamente por baixo, puxo e faço o nozinho aqui do anel mágico. E a orelha simplesmente e nada mais é do que 8 pontos dentro desse anel mágico. 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz 8 pontos. Fecho o anel mágico e agora eu posso apertar bem porque a orelha é apenas isso. Corto o fio também longo porque esse mesmo fio é o que eu vou utilizar para costurar na cabeça do sotino, tá? Fechar um pouquinho mais, ficar bem fechadinho. E o que eu gosto de fazer, para não me confundir aqui quais são os fios que eu tô pegando, é colocar esse fio que vem do anel mágico, do centro do anel mágico, no primeiro pontinho ali da minha orelha. Que aí eu não fico confundindo quais são os fios. Mas não é necessário fazer isso, tá? É uma coisa que me agrada. Que aí agora, ó, eu tenho um fio pra cá e eu tenho um fio pra cá, não tem como confundir quais são os fios que eu tô trabalhando. Então, fiz aqui a orelha e eu já tinha feito uma outra orelha. Do mesmo jeito, anel mágico, 8 pontos, deixo o fio grande, porque com esse mesmo fio a gente costura na cabeça do ursotino. Vamos deixar ela aqui de lado também, porque agora a gente vai fazer os braços, os bracinhos. Então, vamos lá. Como é que eu faço o bracinho? Anel mágico. Anel mágico, agulha por baixo, pega, gira, pega de novo, passa por dentro. Também. Dentro desse anel mágico, eu vou fazer 5 pontos. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Porque eu não quero que fique um braço grosseiro. Eu quero que fique um braço mais fininho. Vamos lá. Segunda volta,
volta de aumentos. Então, fiz o primeiro ponto ali. Deixa eu colocar o marcador. E no mesmo lugar eu coloco outro ponto. 2 pontos juntos. No final da volta com 10 pontos, certo? Posso fechar mais um pouquinho aqui. E aí, da volta 3 até a volta 14, será ponto sobre ponto. Então, da volta 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 12 voltas com ponto sobre ponto. Então, eu faço aqui, você faz aí e daqui a pouco a gente mostra o nosso resultado. Terminei aqui a volta 14 do bracinho do Ursotino. E agora a gente vai colocar aqui um pouco de enchimento. Só um pouco, não precisa ser muito, tá? Acomodado o enchimento, tá vendo? Ele não tá até em cima. Ele não tá até em cima, tá? É um pouco só. Ó, mais ou menos um dedo, ele tá vazio. Aí, a 15ª volta, a gente vai fazer uma pequena diminuição. Nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição. Então, aqui, 1, 2, 3, diminuição. Agora, nós vamos unir essas duas pontas, a ponta da frente, a parte da frente e a parte de trás. E aí, a gente vai fazer 4 pontos baixos aqui. Pega um ponto baixo da frente e um ponto baixo de trás. 2, um ponto baixo da frente e um ponto baixo de trás. 3, e aqui a mesma coisa, frente e trás, 4. Mais uma correntinha aqui só para ela não soltar. Corto o fio, tiro daqui da minha agulha, dou uma apertadinha e pronto, tá pronto o bracinho. Dá uma amassadinha nele assim, para ele ficar redondinho melhor, e faz o segundo bracinho da mesma forma, certo? Ó, também não tá com enchimento no braço todo, tudo bem? Então, vamos lá. Agora é a hora da costura. A gente vai costurar tudo isso no Ursotino para, de fato, ele virar um urso agora. Então, eu vou começar aqui a costura pelas orelhas, tá bom? Começar pelas orelhas, eu pego a minha agulha de tapeceiro, coloco aqui na minha agulha. Ah, tem um detalhe aqui nas orelhas, né? Esse aqui a gente considera o lado direito de um trabalho em crochê, certo? E esse aqui é o lado avesso do trabalho. Deixa eu mostrar com a barriguinha, que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Quando tá esses pontos assim, todos bonitinhos, os vizinhos aqui, esse é o lado direito, certo? O lado avesso, o Vzinho ficou contrário, e aí tem também uma outra linhazinha aqui, ó,
Deixa eu focalizar. Aqui. Tem o Vzinho do trabalho, certo? E tem mais uma alcinha passando aqui por trás, ó, escondidinha aqui. Certo? Esse é o lado avesso do trabalho. Mas como a gente vai costurar as orelhas, vamos lá, voltar para as orelhas. Lembra que eu falei que eu gosto de passar o fio que vem do anel mágico dentro do primeiro, porque eu também gosto de começar a costura por esse ponto aqui, esse fio, tá? E eu quero deixar as minhas duas orelhas com o lado direito para frente. Com o lado direito para frente. Aí. Anel mágico, 1, 2, 3, 4. Só que eu tenho que começar de baixo para cima. 5, 6. Começo da 6 para quarta volta, certo? Passei lá, aí quando eu viro ela, ela fica do lado que eu quero. Passei aqui, passo por dentro do primeiro ponto, enfio na cabeça de novo e volto lá para onde eu comecei. Passo por dentro desse ponto aqui para ele ficar bem preso. E sabe a quinta volta que ficou ali sem fazer nada? Agora ela vai ter uso, que eu vou virar aqui o trabalho e passar o fio para que ele saia aqui atrás na quinta volta. Ponho ele para cá. Vou fazer essa mesma coisa com o fio da outra ponta, só que agora do lado contrário. Enfio ele aqui na cabeça, na quarta volta, saio na sexta. Na sexta, pego o primeiro ponto, passo ele, volto lá para a quarta volta, passo por dentro do primeiro ponto de novo e coloco essa ponta junto com a outra lá na quinta volta. Feito isso, dou os 3 nozinhos, 1, 2 e 3. Corta ali para ficar tudo do mesmo tamanho, para facilitar na hora de enfiar na agulha tapeceiro de novo. E no mesmo buraquinho aqui que eu tirei as minhas linhas, eu enfio ele de novo para sair em algum ponto aqui atrás no ursinho. Só para quê? Para quando eu puxar o pontinho, o nozinho lá para dentro também. Dou uma ajeitadinha na orelha para ela ficar em pé do jeito que eu quero e escondo esse fio lá dentro para ele virar também enchimento do ursinho. Primeira orelha colocada. Vamos para a segunda orelha. E a segunda orelha é o mesmo processo. Só que como eu tô agora do lado favorável, vamos assim dizer, eu posso começar colocar ela da quarta carreira para sexta, tá? Anel mágico, 1, 2, 3 e 4. Da quarta para sexta carreira. Viu como ele fica agora do lado direito do jeito que eu quero?
a orelha do ursotino, que nesse momento tá parecendo um ratinho, mas você não é um rato, você é um urso. Muito bem, vou costurar agora os braços. Então, os braços, eles vão ser costurados também na lateral do corpinho dele, entre as voltas 20 e 21, a partir do anel mágico. Mas eu não vou contar a partir do anel mágico, porque eu sei que eu prendi a minha orelha na quarta e na sexta volta. Então, eu sei que essa parte mais de baixo aqui é a volta número 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Entre as voltas 20 e 21. Bem aqui, certo? Do outro lado, a mesma coisa. Bem ali. E bem alinhado uma com a outra, na mesma posição. Então, vamos lá. Como é... Tem uma questão aqui também com os braços, porque tem um detalhe bem significativo. Então, aqui foi como a gente terminou, e em teoria e prática, essa parte aqui é a parte da frente do trabalho, e essa parte aqui é a parte de trás do trabalho. Tá vendo o Vzinho e aquela outra, a outra linhazinha que passa ali por cima do ponto. Então tem o seguinte, se eu costurar o bracinho do lado direito, ele automaticamente ele vai ficar com esse aspecto de estar levantado, independentemente da minha vontade. Agora, se eu costurar ele assim, ó, o bracinho ele fica mais próximo ao corpo. Vou colocar o outro do outro. É natural, Esse daqui tá com o lado avesso e esse aqui tá com o lado direito. É natural que ele fique diferente, mais afastado do corpo. Ó, é natural. Eu não tô nem segurando lá no braço do bichinho. E eu coloquei os dois alfinetes na mesma posição, tá? Então, aí fica a seu critério, se você quer deixar ele com o braço mais erguidinho ou com o braço mais para baixo. Eu, particularmente, gosto com ele com o braço assim mais abaixadinho, tá? Então, eu vou costurar o bracinho dele. Então, eu vou costurar o bracinho dele exatamente como é a minha preferência, mas fica a seu critério você costurá-lo da maneira que você achar mais legal. Coloquei ele bem na lateral do corpo, na realidade eu podia até chegar um pouquinho mais pra frente, para ficar exatamente na lateral do corpo. Eu gosto de colocar alfinete justamente por isso, porque eu posso ver, comparar, analisar se está realmente onde eu quero, se não está onde eu quero, antes de costurar e não estragar o trabalho por não ter feito as análises corretas. Então vamos lá. Pego um ponto do corpo, pego um ponto do braço. Pego um ponto do braço, pega um ponto
Passa no corpo. E pega no braço. Passa no corpo. E pega no braço. Passa no corpo. E pega no braço. E mais uma vez, corpo e braço. Braço. E arremata. Braço e corpo. Joga ele lá pra dentro. E aí ele vai virar enchimento também. Agora o outro braço. Muito bem costurados os bracinhos do ursotinho. Muito bom. Agora nós vamos costurar o focinho. Só que antes de costurar o focinho, nós vamos colocar enchimento. Vamos lá, ajeitar o enchimento aqui de uma forma que ele fique bem acomodado dentro do focinho do ursotino. Aí, nós vamos costurar o focinho bem aqui, ó, na linha do olho, certo? Na linha dos olhos. E nós vamos colocar muito, mas muito alfinete. Porque eu não quero que isso aqui se mova de jeito nenhum. A costura invisível é aquela que a gente pega a cabeça do ponto. Deixa eu colocar esse primeiro ponto lá no corpo. Então, a gente vai pegar um ponto do corpo, certo? E pegar um ponto do focinho, mas pegando na lateral dele, entra de um lado, passa pro outro.
E de novo lá no corpo. Isso vai fazer com que a cabeça do ponto vire para dentro, tá vendo? E fique parecendo que é uma coisa só. Focinho e corpo, uma coisa só. Lateral do corpo de um lado para o outro. Do corpo não, do focinho. E aqui embaixo, o ponto do corpo. E aí nós voltamos ao início do nosso trabalho. Podemos dar um nozinho aqui para arrematar. Dois nozinhos só para ficar mais seguro. E aí a gente pode jogar isso lá para dentro, para trás, em um ponto qualquer. Puxar até que o nozinho entre. Cortar, que isso daqui tá grande demais, não dá pra ficar empurrando tanto assim lá pra dentro. Senão acaba deformando o amigurumi também, de tanto que a gente empurra. Agora eu posso tirar todos esses alfinetes, porque eu sei que ele está no lugar certo agora. Ui! Muito bem. Focinho costurado e no lugar. Agora, para ele ficar parecendo mais ainda com um focinho mesmo, a gente vai pegar o fio preto. Uns 20 a 30 centímetros também, enfim. Vamos colocar na agulha de tapeceiro. E vamos bordar um focinho aqui. E como que a gente borda esse focinho? Eu gosto de começar de baixo para cima aqui, algum ponto que seja no meio, né? Que eu garanta que fique ao meio aqui. Trago ele pra cá, pra lateral, ó, em direção ao olho. Na terceira volta, em direção ao olho. Deixa eu segurar esse. E aí, eu venho até o outro olho também, ó, na mesma direção do olho. No caso aqui do meu amigurumi, 1, 2, 3, 4. 4 pontos, ó, de distância.
Aí aqui, 4, ou eu acho que pode ser mais um. Não, 4 tá bom. Aí eu passo aqui, ó, simplesmente passo de um lado para outro. Uma vez. Duas vezes. Três. Vou deixando, ó, para ele ficar um focinho bem gordinho. 4. Vou jogar ele aqui pro meio, só que escondido por baixo dos outros, do focinho ali. Certo? Ajeito ele aqui, ó, para ele voltar para a posição dele. Corto. Dou 2 nozinhos aqui embaixo. Sem puxar muito. De novo dou aquela ajeitadinha aqui para ele ficar bem acomodadinho. E pego esses 2 fios. Enfio no mesmo buraquinho onde tá saindo o fio lá, tá vendo? No mesmo buraquinho. Enfio aí. E vou jogando ele, ó, lá pra trás. Joguei lá pra trás. Puxo até o nozinho entrar. O nozinho entrou. Eu dou uma outra ajeitadinha aqui no fio para ele voltar pro lugar. E escondo esse aqui lá dentro. Agora sim ele tá com cara de urso. É. Vamos colocar agora. Vamos fazer as sobrancelhas. Vamos aproveitar esse pedaço de fio preto que sobrou, tá num tamanho bom aqui. A gente corta no meio. E vamos bordar também as sobrancelhas. Aí a sobrancelha você pode dar asas à sua imaginação. Fazer uma sobrancelha, sim, se ele tá bravo, se ele tá pensativo, com a sobrancelha mais para baixo, outra mais para cima. Enfim, você pode dar asas à sua imaginação. O que eu gosto de fazer? Acompanhar aqui o ponto da bochecha e colocar um ou 2 pontos acima da sobrancelha. Eu acho que 2 pontos vai ficar legal nesse caso. Só isso. Passo. Dou os nozinhos aqui, que a gente já se acostumou a dar nó. Corto aqui só para facilitar de eu colocar na agulha as 2 pontas de uma vez. E no mesmo buraquinho enfio ele lá para dentro e jogo para trás. Ajeito aqui. Sobrancelha bordada. Agora a outra sobrancelha.
Muito que bem. Sobrancelhas bordadas. Agora a gente esconde isso. Barriga dele. Vamos posicionar a barriga. Bem centralizado. E para ela não sair do lugar, a gente vai enfiar um monte de alfinete. Sem medo de enfiar alfinete. Porque medo maior do que enfiar alfinete é essa costura sair torta. Isso é o que a gente não quer. Costura torta jamais. Pronto. Essa costura, ela não vai ser uma costura invisível, tá? A gente quer que pareça que tá costurado, mas não que fique de forma grosseira. Então, como é que a gente vai fazer essa costura? A gente vai fazer essa costura em zigue-zague, tá? Como assim zigue-zague? Vai pegar um ponto do corpo e um ponto da barriga. Um ponto da barriga e um ponto do corpo. Barriga, barriga e corpo. E aí a gente vai fazer isso por toda a volta. Voltamos aqui ao nosso ponto de costura inicial e como vocês podem ver, ele tá bem parecendo aqui grosseiramente que tá costurado. A gente quer que pareça que tá costurado, mas não grosseiro assim. E pra gente concluir essa costura de zigue-zague, a gente vai fazer uma segunda volta, só que agora pegando aqueles pontos que a gente não pegou, certo? Se vocês observarem bem, tem uns pontos aqui que a linha passou por cima e outros não. A gente vai pegar agora esses que a linha não passou por cima para empurrá-los para baixo novamente, certo? Então, vamos lá.